Boa noite, meninas do oitavo período do curso de enfermagem, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, se prevenindo contra esse vírus, essa pandemia que nós estamos enfrentando. Espero que logo fique tudo bem, que nós possamos voltar às aulas presenciais em breve. Enquanto isso, nós vamos conversando por aqui. Hoje, então, é mais uma aula à distância que nós estamos tendo. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar os conteúdos, que vocês consigam aprender. E eu lembro que se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível para responder. Vocês podem me enviar pelo e-mail, pelo Hangouts, que a gente conversa, tá? Ou pela área do aluno que a gente conversa. Eu teria o maior prazer em conversar com vocês sobre os conteúdos. Então, nós estamos estudando na nossa matéria os transtornos mentais. Nós estudamos os transtornos que acometem a mulher e nos diversos tipos de vida que ela possui. Nós estudamos os transtornos que acometem as crianças, o trabalhador, e agora a gente vem estudando os transtornos que acometem os adultos. Hoje vai ser mais um transtorno, hoje nós vamos ver mais um transtorno, espero que hoje não seja um transtorno, né? Mas hoje nós vamos ver mais um transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar. Eu acredito que todos nós já ouvimos em algum momento alguém dizer, eu sou bipolar, fulano de tal é bipolar. Mas será que é isso mesmo? O que é esse bipolar que a gente ouve falar no dia a dia? No dia a dia, o que eu percebo quando alguém fala que fulano é bipolar, ou que a própria pessoa se intitula como bipolar, ela quer dizer que oscila de humor muito rápido no dia a dia, mas sempre tem um gatilho. Então, às vezes, eu tô bem, tô conversando com vocês, mas acontece alguma coisa, eu recebo alguma notícia que eu já mudo de humor, que eu tive um gatilho e isso é esperado acontecer com as pessoas no dia a dia. A pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela vive meses numa fase de mania e meses numa fase de depressão. O que vem a ser essa mania? Ela não é a mania, por exemplo, quando a gente conversa e uma pessoa pergunta para outra, você tem alguma mania? Aí a pessoa fala, eu tenho que levar um copo de água toda noite pro quarto para dormir. Ou tem alguma mania de verificar a porta. Não é isso, tá? Voltar, ver se fechou a janela. Não é isso no transtorno bipolar. A fase de mania, ela quer dizer euforia. É uma sensação de bem-estar muito elevada. É uma alteração do humor para mais elevado. Ele eleva o humor de forma grave, de forma intensa. Isso quer dizer a mania no transtorno afetivo bipolar. E a fase depressiva, ela fica afundada, né? Como nós conversamos já algumas vezes sobre depressão em aula, e a gente vai ver agora mais aprofundado um pouco no transtorno afetivo bipolar. É importante saber que o transtorno bipolar, ele tem duas classificações, dois tipos. O tipo 1, que é um tipo mais grave, porque a pessoa tem uma exacerbação na fase de mania muito forte. É uma exacerbação que atrapalha ela a conviver com outras pessoas, atrapalha o convívio social, atrapalha o trabalho, atrapalha as condições financeiras, porque ela quer gastar muito nessa fase, ela está muito eufórica, ela tem comportamentos perigosos até. E a fase depressiva, ela também é muito exacerbada. Então, é uma pessoa que pensa em suicídio, né? Já tem uma forma mais grave de depressão, no tipo 1. Então, gravem que o transtorno afetivo bipolar é classificado em tipo 1, que é o mais grave, que tem mais exacerbação dos sintomas, tanto de mania quanto de depressivo. E existem os sintomas que estão no tipo 2, que são mais difíceis de serem diagnosticados. Por quê? Eles possuem elevações leves de humor, flutuações leves. Então, às vezes, passa despercebido a fase
que a pessoa tá de mania ou de depressão. É uma fase de hipomania, na verdade, não é uma elevação do humor de forma exacerbada. É uma elevação que a gente percebe que está um pouco alterado, mas que é difícil de diagnosticar. Então, esses são os dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. O 2 é mais difícil de diagnosticar, é menos grave, os sintomas são mais brandos. São parecidos, mas são mais leves. Existe também, paralelo ao transtorno afetivo bipolar, existe a ciclotimia, que os sintomas são ainda mais leves do que no tipo 2, tá? Então a pessoa tem leves flutuações de humor no decorrer do ano, no decorrer da vida. Então ela vai ter umas fases que ela vai estar um pouco mais feliz, um pouco mais triste, mas essas fases elas não duram um dia, elas duram meses. Tá? Então não é que hoje eu estarei eufórica, amanhã eu estarei depressiva. Isso daí tem uma duração mais longa, tá? No transtorno afetivo bipolar e na ciclotimia também, ok? E agora, assim, especificando o que é a fase de mania. O que quer dizer isso? Nessa fase de mania, ela é uma fase de excesso, é um excesso de sentimento de bem-estar, que pode levá-la a comportamentos perigosos. A pessoa passa a não ter filtro mais para agir, ela não tem senso crítico, ela não tem autocrítica, ela se acha a pessoa melhor do mundo, ela se acha capaz de fazer tudo. É uma pessoa que não consegue pensar na realidade que ela realmente vive. Ela vai apresentar compulsão por alimentos, por bebidas, às vezes até por sexo. Ela pode ter um comportamento sexual perigoso, considerado perigoso com múltiplos parceiros, sem uso de preservativos, porque ela pensa que ela não vai ser atingida por nenhuma doença e ela também não vai transmitir nada. É isso que ela pensa, porque ela acha que é a pessoa mais poderosa do mundo e que ela é inatingível nessa fase maníaca. É uma pessoa, quando está nessa fase, extravagante, ela costuma se vestir de modo diferente de todas as outras pessoas, de modos mais ousados, com cores mais ousadas. Ela possui uma necessidade reduzida de sono e o pensamento dela é muito acelerado. O cérebro dela está trabalhando muito rápido o tempo inteiro, então ela não consegue se concentrar e focar em uma atividade, ela vai ter dificuldade em cumprir solicitações no trabalho, vai ter dificuldade em focar na faculdade, na escola, não vai conseguir concluir as atividades esperadas. Além disso, são coisas, tudo que for exuberante de comportamento, essa pessoa vai apresentar. Pode ter compulsão por compras, gastos excessivos, ela convence as outras pessoas de que ela tem uma condição financeira de que realmente ela não tem. Ela convence os outros que ela tem um poder aquisitivo maior do que o que ela possui realmente e consegue fazer dívidas, compras, gastos, e ela não está preocupada com a forma que ela vai pagar. Ela quer adquirir mais e mais coisas. Outra característica importante é que ela conversa com desconhecidos no mercado, na padaria, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar que ela estiver. Ela conversa com pessoas desconhecidas como se fossem os melhores amigos dela. Então, se ela tiver com vontade de conversar com alguém na fila do supermercado, ela vai conversar e vai falar, expor detalhes da vida dela, vai falar alto porque ela quer chamar a atenção, vai expor detalhes íntimos, detalhes financeiros, que muitas vezes não são nem verdades, ela quer chamar a atenção. Sem perceber, mas é porque ela pensa nessa fase, ela pensa que ela é realmente a pessoa mais poderosa, a melhor pessoa do mundo, e ela acha que todas as pessoas são amigas dela, ela não vê o mal, ela não tem medo de ser assaltada, não tem medo de expor
a realidade dela, que a realidade que ela enxerga, na verdade, tá? Por isso leva também a ser um comportamento perigoso para a pessoa e também para os familiares. É uma pessoa que tem uma autoconfiança extrema, ela é assertiva no que ela fala, ela é convincente, ela convence todas as pessoas sobre aquilo que ela está falando, sobre a realidade que ela está enxergando. Ela não consegue controlar o temperamento, então ela não tem, como eu falei para vocês, é uma pessoa que não tem senso crítico, nem autocrítica. O que vier à cabeça dela, ela fala, independente se vai magoar alguém, se o que ela está falando é certo ou não, se isso vai prejudicá-la ou não. Ela conversa de forma desinibida com as outras pessoas e sem filtro nenhum. O que vier à cabeça dela, ela fala. Olha quanta coisa de sintomas no período de mania, de euforia, né? Ela tem uma hiperatividade, além de não conseguir se concentrar, ela não consegue parar, não consegue ficar quieta. Então ela fica balançando as pernas toda hora, ela vai de um lado, vai do outro, come. E isso daí, por ela se movimentar muito, por ela estar muito hiperativa, ela tem um aumento de gasto de energia, né? Então nem sempre o fato dela ter uma compulsão alimentar, nem sempre, não necessariamente ela vai ter um aumento de peso por conta disso. E o mais importante, o mais difícil, ela nega todos esses sintomas. A pessoa que estiver observando, o familiar ou o médico que for fazer uma avaliação, vai falar para ela, mas ela vai negar todos os sintomas. Vai falar, imagina, eu tô super bem. Realmente o sentimento dela é de bem-estar, ela se sente muito bem. Então ela acha que não tem nada de errado com ela neste momento, né? E aí ela passa meses dessa forma e depois ela entra em fase depressiva. Então, da euforia, do bem-estar extremo, ela passa para a fase depressiva, né? Isso não é de uma hora para outra, os sintomas de euforia vão decaindo e os sintomas da fase depressiva vão aumentando. E aí parece realmente que é uma outra pessoa. Porque na fase depressiva ela tem uma tristeza profunda que não tem causa associada, chora de forma intensa, não vê perspectiva no futuro. Olha como as coisas são diferentes na fase depressiva. Ela se isola, não consegue conversar, não quer manter nenhuma atividade, ela não vê prazer nas coisas que antes, até meses atrás, ela via prazer em todas as atividades. Agora não, na fase depressiva não. Ela já declina bem e é uma depressão grave. Ela tem perda de motivação, alteração no apetite. Essa alteração pode levar a perda de peso ou ao ganho de peso, se ela tiver compulsiva, porque ela não tem energia para fazer as coisas. Ela se sente muito cansada, fadigada, desmotivada, sem esperança, autoestima muito baixa, o contrário da euforia, que ela tem uma autoconfiança, uma autoestima elevada. Na depressão não. Nem parece que nós estamos falando da mesma pessoa, de tão diferente que são os sintomas. Tem problemas para dormir, se afasta da sociedade, dos amigos, dos vizinhos, da própria família. E também, quando alguém comenta sobre as coisas que ela fez na fase de mania, ela passa a se sentir envergonhada daquilo que ela fez. Então, e tudo que ela fez deixa ela tão envergonhada que ela começa a se sentir culpada por isso, por não conseguir controlar, e aumenta ainda mais o quadro depressivo dela. Então, são fases bem diferentes. No tipo 1, essas fases são bem determinadas, bem delimitadas, bem características. No tipo 2, elas já são mais brandas e na ciclotimia já
muito difícil de perceber. A pessoa sabe que tem alguma coisa diferente, de errado com ela, mas não é o suficiente para fazê-la buscar ajuda, um atendimento médico ou de psicoterapia. E quais são as causas? O que leva a pessoa a ter o transtorno afetivo bipolar? Não tem assim uma causa exata, bem definida, mas sabe-se que uma vez instalado, o transtorno bipolar ele leva a alterações cerebrais, principalmente naquelas áreas que realizam o processamento de emoções, de motivações, das recompensas. Também tem um desequilíbrio grande de neurotransmissores no transtorno afetivo bipolar. Pode estar relacionado também desequilíbrio hormonal, a hereditariedade, problemas de genética e rejeição na gravidez, eventos estressantes ou traumatizantes, violência, abuso, algumas experiências ruins, como a morte de alguém que ela era dependente, uma pessoa que ela gostava muito, pode ser em decorrência de sequestro, de assalto, experiências de quase morte. Então, como a gente já conversou em algumas aulas, o transtorno mental, ele tem vários fatores associados, né? Pode ser genético, hereditário, tem o fator socioambiental que a pessoa vive, o local que ela está vivendo, a sociedade, a realidade que ela vive vai contribuir ou não para o surgimento do transtorno mental, como a gente já conversou. Então, tudo isso daqui pode estar relacionado, que eu falei agora. E existe tratamento? Existe tratamento, sim. O tratamento, ele tem que ser com medicações que estabilizam o humor. Essa é a característica da medicação que a pessoa toma, são estabilizadoras do humor. As medicações que podem ser utilizadas, não todas juntas, tá? Ou uma ou outra, mas eu vou falar o nome de algumas delas que podem ser usadas no tratamento. O carbonato de lítio, ácido valproico, carbamazepina, olanzapina, quetiapina, risperidona e lamotrigina. Então, essas são algumas das medicações que podem ser escolhidas para o tratamento da pessoa com transtorno bipolar. É muito importante a gente pensar no transtorno bipolar também a questão do tratamento multiprofissional. Então, não vai fazer um tratamento só com o psiquiatra, vai fazer uma psicoterapia. O enfermeiro, ele tem uma atuação importante para ajudar a pessoa a perceber que aquilo que ela está vivendo não é real e não é o adequado, que ela pode viver de forma melhor. E uma das características do transtorno afetivo bipolar é que esses sintomas atrapalham tanto a vida delas que a gente vê pessoas que não conseguem manter um relacionamento, que elas se casam 3, 4, 5 vezes por conta do temperamento dela. Então, as pessoas que estão ao redor acabam não conseguindo acompanhar, não aguentando. Elas falam para a pessoa procurar o tratamento, mas demora para ela perceber, demora para ela querer o tratamento. Outra coisa, não só no casamento, né? Pode acontecer com o trabalho, é mandado embora, ou não fica satisfeito com o trabalho, ou não consegue realmente trabalhar quando está na fase depressiva. Então, é uma pessoa isolada, ela não consegue manter amizades, nem casamento, é muito difícil de se relacionar com essa pessoa. Então, a gente tem um papel, sim, de orientar, de reforçar os sintomas e ajudar a pessoa a aderir ao tratamento, para que ela perceba que com o tratamento ela pode ter uma vida melhor. É importante a gente pensar também que o transtorno bipolar, ele é difícil de diagnosticar, muitas vezes ele é diagnosticado de forma inadequada, não por culpa de quem está avaliando, mas por conta dos sintomas que às vezes atrapalham a pessoa. Como na euforia ela se sente bem, ela tem um bem-estar muito grande, então na fase de depressão é a fase que ela vai se sentir mais prejudicada, é a fase que ela vai sentir mais dificuldade para fazer as coisas. Então é quando ela ou a família
buscam ajuda profissional e muitas vezes o tratamento instituído é um tratamento apenas para a depressão. E aí, quando a pessoa está na depressão, tratando a depressão, se ela continuar tomando as medicações, na fase de euforia, ela vai estar mais eufórica ainda, com mais sintomas de mania, tá? Então, isso daí é uma coisa também que atrapalha, que deve ser levada em consideração. Ela demora, é uma doença que leva mais ou menos em torno de 10 anos para ser diagnosticada, 10, 13 anos, por conta dessas características. Lembrando, então, reforçando que o nosso papel da enfermagem é realizar as orientações para o paciente, para a família, tentar fazer com que o paciente reconheça os sintomas e faça a adesão ao tratamento, seja ele medicamentoso ou junto com psicoterapia. A gente também pode orientar que tente aumentar a inserção social, o convívio com outras pessoas, porque são pessoas que têm tendência ao isolamento. Então, a gente pode contribuir dessa forma, tentando fazer com que ela tente conviver com mais pessoas e viva com mais qualidade.